Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Pontuando e hoje nós vamos ler aqui um artigo, não na sua integralidade, porque ele é um pouco extenso, mas vamos lê-lo praticamente todo, saltando algumas coisinhas que são partes do texto que não interessam especificamente. O texto é Dependência Tecnológica, Impactos e Consequências. É um texto de agosto de 2023, bastante atual, e ele começa assim: quem aí não gosta de usar o tempo livre para colocar aquelas séries ou filmes em dia, no catálogo de streaming, ou simplesmente ficar avaliando o feed nas redes sociais para relaxar depois de um dia cansativo? Bom, é inevitável e para alguns é até necessário. Mas a verdade é que você certamente usa seu telefone, computador ou tablet muitas vezes bem além das necessidades que elencamos aqui. Você usa no trabalho, na rua, no carro, nas filas de restaurantes e, sem dúvida, até mesmo no banheiro. Esse é, de fato, um grande reflexo da mudança que vem acontecendo no mundo ultimamente, onde os aparelhos tecnológicos têm ganho um espaço gigantesco. Nosso mundo tem avançado e, com ele, a readaptação acontece naturalmente. Contudo, fica a pergunta: quais são os limites desse uso tecnológico? Até que ponto estamos usando esse meio ou nos tornando dependente deles? Nesse artigo, justamente o fizemos para levantar esse questionamento, trazendo possíveis impactos que essa dependência pode gerar em nossas vidas e as formas saudáveis de controlar isso. Eu vou chamar a atenção aqui, José Roberto, vou chamar a atenção de que você estar em contato com mídias, com as suas mídias, com o seu celular, com seus computadores, etc., tablets, etc., em trabalho e às vezes em lazer, em redes sociais, não é em si mesmo dependência. O que ele está falando aqui, a autora aqui está falando, é da exacerbação desse uso e como é que nós chegamos a tal dependência tecnológica. Então, a primeira pergunta que o texto faz aqui no subtítulo é: o que é dependência tecnológica? A dependência tecnológica é um assunto delicado para se observar nos dias de hoje. Afinal, para onde quer que a gente olhe, esses avanços acontecem, nós carregamos a obrigação de acompanhá-los de alguma forma. É muito difícil tentar manter um equilíbrio entre o uso consciente de aparelhos eletrônicos e a necessidade de estar conectado 24 horas por dia. Isso porque estamos inseridos em um meio cibernético que lembra das pequenas coisas da vida real, se torna uma atividade quase impossível. Eu li errado, que lembrar das pequenas coisas da vida real se torna uma atividade quase impossível. Sim, as pequenas coisas, mas também nós temos um excesso de informação, né? Todo mundo usa e precisa da internet para conseguir trabalhar e se relacionar plenamente nos dias de hoje, e isso é um fato. Nós conseguimos informações na palma da mão, em questão de segundos, e com isso acabamos otimizando e muito mais cada pequena tarefa que antigamente levariam horas para ficar pronta. A questão é, essas redes e o uso delas se fazem muito presentes ou muito mais presentes do que a gente imagina? Mesmo trabalhando com elas, usamos seus recursos para ir muito além. Criamos laços, acompanhamos vidas alheias, nos entretemos e usamos o tempo que for quando estamos livres. E o que isso gera? Horas a fio em frente ao computador, alterando nossos costumes, limitando nossos movimentos e criando aquilo que chamamos de dependência tecnológica. Passamos a desconhecer as ruas ou da própria matemática, porque existem aplicativos que fazem isso por nós, dando resultados em um piscar de olhos. Você não precisa nem lembrar o nome de rua, nem saber se conduzir num determinado local, porque você tem os mapeamentos das redes ou do Google. E a própria matemática, se você tem alguma dificuldade, você vai ali, faz uma conta e pronto. Você já não usa mais a sua espontaneidade, seu conhecimento anterior. Mas até que ponto isso é saudável para a nossa mente ou para o nosso corpo? Criar dependência de algo é literalmente não conseguir encarar a vida sem esse algo. Ou seja,
sem que isso esteja inserido nessa dependência. No caso das tecnologias, os aparelhos e redes sociais não são diferentes. Você se lembra da última vez que deixou ou esqueceu o seu celular em casa, por exemplo? Lembra do quão difícil foi passar o dia sem conseguir checar notificações, fazer cálculos rápidos ou simplesmente observar o horário naquela telinha? Pois é, esse é um forte exemplo de que essa dependência tecnológica quer nos dizer. É claro que com ela nós movimentamos mais rápido, conseguimos ganhar mais tempo, entre muitas outras coisas. No entanto, é preciso pensar nas consequências e no resultado disso tudo perante a nossa saúde. Foi isso o tempo em que esse era um problema de jovens ou mesmo de adolescentes viciados em jogos. Hoje em dia, essa é uma situação mundialmente agravante que atinge adultos e crianças e até mais velhos, eu diria até idosos. Falar dessa dependência é inevitavelmente pensar nas suas consequências e em cada impacto que ela traz diariamente para nossas vidas. O que causa essa dependência tecnológica? Bom, antes de pensar nas possíveis consequências da dependência tecnológica no ser humano, talvez seja interessante refletir sobre o que causa isso, especialmente para entender a raiz do problema. A verdade é que não existe somente uma causa específica que leve uma pessoa a ficar presa aos aparelhos eletrônicos. O fato é que grande parte de nós já nasceu inserido em um mundo onde a tecnologia, além de prática, se faz inevitável. E isso já conta algumas gerações. A gente precisa dela para se organizar, pesquisar, se informar, atualizar, compartilhar, acompanhar e basicamente existir. Isso também, afinal, muitos dizem por aí que se você não possui redes sociais, você simplesmente não existe. Quer dizer, a realidade se confunde aí com a virtualidade ou com a narração virtual. Mas essa é uma das maiores mentiras que já te contaram. Você pode não existir nesse mundo aqui, virtual, onde eu escrevo um artigo online e você lê aí da sua casa, mas a realidade é que o nosso universo se resume a muito mais do que algumas telas e uma boa rede de internet. Isso não significa que para ser saudável você precisa largar tudo que as tecnologias te oferecem para voltar a viver na idade da pedra. Não é o que está se dizendo aqui. Mas saber equilibrar os usos tecnológicos com a vida real é um passo importante e é um aprendizado que devemos receber desde muito cedo. Uma das principais causas que fazem com que gente mergulhe de cabeça nesse universo online é a educação e a naturalização desse espaço, algo que pode acontecer em casa, na escola ou na rua. Não é incomum encontrar pais, por exemplo, que na busca de distrair seus filhos ou evitar que eles se descontrolem, entreguem o celular ou um aparelho para que a criança possa se entreter. Isso não é um crime. É apenas uma tentativa de fugir do estresse ou do cansaço, que é acalmar a criança conversando ou dando atenção. O problema é quando essa solução se torna rotina e a criança é estimulada a ficar em frente à TV, ou à tela do celular, ou ao computador o tempo todo. Em uma fase de crescimento, isso é extremamente delicado, porque essa criança precisa de uma certa atenção de seus pais, porque é na convivência que ela aprende sobre si, sobre afeto e sobre relações, algo que a internet obviamente não ensina. Portanto, esse costume de inserir aparelhos como um meio de distração, entre aspas, nem sempre é uma escolha inteligente, porque assim pode surgir aquilo que chamamos de dependência tecnológica infantil. Além disso, outra possível causa dessa dependência é a necessidade de fuga da realidade. Como já dissemos, o mundo online é muito diferente do que encontramos aqui fora. Nas redes sociais, dificilmente precisamos lidar com perdas, imperfeições, dificuldades ou coisas ruins. Ao contrário, nos deparamos com tantos filtros diários que os erros mal aparecem. O mundo online é estimulante por isso. Afinal, é um espaço de segurança e liberdade constante. O problema é que isso faz com que as pessoas usem esse espaço como fuga. Então,
Se a vida real não tem sido suficiente ou agradável para as pessoas, elas buscam um jeito de fazer desse mundo virtual a nova vida delas, distante de sofrimento e dores. Elas investem nesse uso tecnológico para esquecer o que se passa aqui fora, ficando distantes do estresse e das ansiedades que a vida real nos reserva todos os dias. E isso é uma questão porque faz com que viremos dependentes de um espaço irreal e que toma conta do nosso tempo e da nossa saúde. Fugir de problemas é e sempre foi uma condição humana muito comum. Ela acontece independentemente da idade. Adolescentes jogam o tempo todo, não pensam em suas tarefas ou em uma família potencialmente ausente, por exemplo. Crianças que ficam vidradas na televisão ou em constante contato com estímulos audiovisuais não choram e não pedem atenção o tempo todo. Adultos que consultam o celular incessantemente e passam horas a fios engolidos pelas redes sentem que seus problemas emocionais nem estão mais lá depois de um certo tempo. Você deve então ter se perguntado: mas qual é o problema da dependência tecnológica se ela acaba fazendo tudo isso pelas pessoas? A resposta não é simples e é por isso que você precisa se atentar aos impactos dessa dependência. Então, quais os principais impactos e consequências dessa dependência tecnológica? A dependência tecnológica e as suas consequências podem ser um grande atraso para as nossas vidas, justamente o contrário do que os aparelhos foram criados para fazer. Isso acontece porque qualquer tipo de dependência faz com que precisemos cegamente das coisas, fazendo com que a gente não viva se não tivermos aquilo sempre ao nosso alcance. Então é uma dependência. Dependência então gera tensão, necessidade constante e um total desligamento de outras coisas que são muito importantes para nós mesmos. E nós não questionamos isso. Ela funciona quase como uma doença que vai nos consumindo timidamente até alcançarmos extremos. Mas calma, existem sintomas para ficarmos atentos e tratamentos acessíveis para a gente manter distância dessa dependência tecnológica. Para ajudar a ficar mais longe ainda dessa situação, nós listamos os possíveis impactos desse vício. Se liga aí. Dificuldade de foco. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode gerar grandes problemas de foco, tanto do trabalho quanto em casa ou na escola. Todo mundo sabe o quanto desgastante e desagradável é jantar com alguém que não consegue ficar longe do telefone. E se você não sabe, talvez você seja essa pessoa. Esse é um dos grandes problemas que os viciados encontram: focar em algo que não seja internet ou tecnologias. No trabalho, ela pode virar uma fonte de distração e qualquer tarefa se torna menos interessante do que passar um tempo nas redes. Em casa, na escola ou faculdade não é diferente. Você deixa de prestar atenção no que é importante para ficar vidrado nas telas. Isso atrapalha a sua concentração, consequentemente a sua produtividade. Um outro título: distanciamento social. Mais um problema. Esse não é somente o distanciamento físico que nós costumamos ouvir durante a pandemia que houve aí. Esse é um isolamento do mundo que as pessoas adotam quando se fecham em casa para ficar navegando nas redes, por exemplo. Muitos que desenvolvem a dependência tecnológica se afastam de seus amigos, perdem relações e acabam desenvolvendo grande solidão. Isso porque a dependência afasta os outros, já que os aparelhos passam a receber mais atenção do que as pessoas. Além disso, a pessoa deixa de ser ela mesma, passa a estar sempre ocupada ou conectada demais para perceber aqueles que estão ao seu redor. Aumento da procrastinação, outro subtítulo. Com a dificuldade de se concentrar e a grande falta de autocontrole que acontecem nessa dependência, a pessoa acaba procrastinando muito mais, ou seja, deixando para lá problemas urgentes que ela tem de resolver, ou que às vezes não sejam urgentes, mas que sejam diários, necessários, comprometimento com outras pessoas, situações e trabalho. As tarefas ficam incompletas, você fica empurrando tudo com a barriga e não consegue entregar mais nada no prazo.
É muito delicado porque as pessoas que sofrem com essa dependência demoram para perceber isso e suas demandas acabam se tornando uma grande bola de neve. Procrastinar por causa das redes sociais é um clássico de adolescentes e jovens adultos, por exemplo. Os feeds das mídias é imensamente infinito, como se infinito não fosse algo imenso. Então a pessoa fica horas ali e nem percebe o tempo passar. Algo que faz com que ela perca muito tempo do dia e a longo prazo muitas partes da vida. Rotina do sono alterada, mais um subtítulo. Ficar constantemente conectado não faz mal somente para a sua saúde mental, mas também para o seu corpo. Já existem inúmeros estudos que falam sobre os problemas das luzes emitidas pelos aparelhos responsáveis por nos fazer ter problemas de vista e semelhantes. Outro problema muito comum que essas luzes estimulantes causam é a questão da dificuldade na hora de dormir. Muita gente gosta de ficar mexendo no celular até pegar no sono, mas não percebe que a sua mente fica recebendo um turbilhão de informações que impede de relaxar e de fato descansar. Além disso, o sono é altamente atrapalhado pelas luzes emitidas pelo telefone, o que mexe com toda a sua rotina. Outro subtítulo, aumento de transtornos. Outro problema muito comum que entre essas pessoas que desenvolvem essa dependência tecnológica é o aumento dos transtornos emocionais graves, como a depressão ou a ansiedade, por exemplo. Esses são problemas que se agravam porque, à medida que elas se afastam dos outros e começam a viver inteiramente nas redes, passam a se comparar com os outros e a querer viver uma realidade que não existe, a realidade das redes ou a irrealidade das redes. Isso é problemático em tantas instâncias que a pessoa começa a ficar cada vez mais depressiva e ansiosa, não conseguindo se distanciar das redes de forma alguma. Esse é um comportamento que gera problemas de autoestima, sem falar do complexo de inferioridade que acaba surgindo, já que a pessoa fica vendo aquelas vidas perfeitas na internet, querendo que a sua seja também assim. É delicado, pois ela não sabe lidar com frustrações e acaba sofrendo muito mais do que o esperado. Bom, agora um título importante. Como a psicologia pode ajudar a superar esse vício? Esse portal aqui é um portal de psicologia. Então, ele está exercendo a sua função de psicólogo, ou ele ou ela. O problema da dependência das tecnologias pode ser resolvido com uma rotina e o adaptar de rotinas ou de hábitos. Isso não significa que seja um caminho fácil ou acessível para qualquer pessoa. Afinal, estamos falando de um vício sério e algo que atrapalha muito o dia a dia de qualquer pessoa. As pessoas não precisam enfrentar esse processo sozinhas, especialmente por já se tratar de uma dependência solitária. Elas sempre podem contar com a ajuda da psicologia. Só que você tem que querer, né? Um profissional de saúde mental irá ajudar na readequação de hábitos dessa pessoa, fazendo com que ela exercite o afastamento das redes e se readapte a uma vida mais equilibrada. O psicólogo vai ajudar a entender que sim, os aparelhos eletrônicos são de extrema importância para ganhar tempo e otimização nas nossas atividades, mas eles não são a nossa única saída e eles não são a nossa vida. É em um espaço como a terapia que o dependente irá aprender de fato a como reutilizar ou utilizar a tecnologia de forma saudável e útil para ele, sem perder tempo, energia ou relações por conta disso. É muito importante que o paciente em questão se sinta à vontade para fazer essas mudanças, pois seus limites não podem ser cruzados e seu conforto é a prioridade durante todas as sessões. Nem sempre é um caminho fácil, mas traz um enorme aprendizado para qualquer um que tente. Você já se sentiu dependente de alguma coisa, como as redes sociais ou as tecnologias no geral? Saiba que você não é o único. Aqui no Psicoter, que é o portal, nós contamos com um grupo de profissionais capacitados que podem te ajudar a superar de vez esse vício. A moça que falou isso aqui é a Lisiane Duarte, fundadora da Psicoter, CEL e diretora da técnica e
diretora técnica, psicóloga cognitiva comportamental, completamente apaixonada pelo ser humano, realizada e privilegiada por poder participar da transformação de vidas. Com uma experiência de mais de 20 anos de atuação clínica e empresarial, psicoterapeuta individual ou em grupo, criança, adolescentes, adultos, idosos, casal e família, online ou presencial, pós-graduada em gestão de capital humano. Ela tem um currículo muito grande, eu não vou falar do resto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu me dei o trabalho de entrar na página dela, que tem uma consulta de um tema importante, bem embasado, com competência, capacidade e currículo para falar. E já que ela faz publicidade honesta do trabalho dela, é justo que eu me reporte a ele, uma vez que eu estou usufruindo dessa leitura. Ok? Então, o site aqui é psicoter.com.br. Muito bem, então esse tema foi o Dependência Tecnológica, Impactos e Consequências. Nós podemos voltar a falar de dependências e vícios em um próximo programa pontuando. Esse assunto me pareceu bastante interessante, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa pontuando com mais um assunto que nós acharmos interessante, que seja interessante para você também. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, né? Curtir é dar seu like, né? E assinar nosso canal. Se você for novo por aqui, assina o nosso canal e aperta o sininho para você ser informado todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos no canal. Esse é um vídeo podcast, né? Podcast vídeo. E eu tenho feito a opção de fazer vídeos mais curtos na base do podcast para ficar um pouco mais rápido, fácil e acessível para vocês. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com mais algum assunto muito interessante. Até lá.